Hoje, quando acabar a novela da Globo, a favorita, troque de canal e assista Pantanal. O recado de hoje acho que não podia ser mais claro, né? O Recapitulando hoje vai entrar nas garras de um amor pantaneiro. Garanta a sua vaga nessa chalana e venha desbravar o interior desse Brasil com a gente. Quando eu digo a gente, é comigo, Marcelo Fonseca, e com meu companheiro de viagem, Matheus Guimarães. Eu mesmo. Pegue carona com a gente e embarque nessa clássica novela da TV Manchete. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de Pantanal, seja por algum familiar mais velho ou até mesmo pela reprise do SBT lá de 2008, que foi, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com esse clássico da TV. No caso, eu assisti alguns trechos de Pantanal no SBT lá em 2008. Mas, se você quer saber dessas belas paisagens do Pantanal brasileiro, com longos voos dos tuiuius e ataques de jacarés, venha com a gente, que vamos adentrar nos longos planos do até então pouco explorado Pantanal. Mas, antes de fazermos essa viagem até 1990, vá agora no seu tocador de podcast favorito e assine o Recapitulando. A gente está disponível nas principais plataformas, viu? É isso mesmo. E se você quiser dar aquela força a mais pra gente, nos siga no Instagram, @podcastrecapitulando. Comenta com a gente o que você achou do episódio. Fala pra gente se você tá ansioso pra saber quem vai ser a Juma Marruá do século XXI. Se você tem noção de quem é a Juma, enfim. Daqui a pouco você vai ficar sabendo de tudo isso, logo após a vinheta. Mas não deixe de acompanhar a gente e de ficar atento aos nossos episódios quinzenais. Bom, gente, Pantanal é uma novela de 1990, produzida pela extinta TV Manchete, que a emissora da família Bloch, fundada pelo senhor Adolfo Bloch entre 83 e falecida em 99. Bom, Pantanal é uma novela do Benedito Rui Barbosa, que tinha saído da Globo, depois de eu entrar em detalhes sobre, e ele foi convidado para escrever, para trazer a sua sinopse de Pantanal para ser feita na Manchete. Quem foi a pessoa que trouxe ele para lá foi o Jaime Monjardim, o responsável por dirigir a novela, que se transformou num dos clássicos da teledramaturgia nacional. Mas antes da gente começar a falar sobre Pantanal, sobre a importância dela, vocês precisam conhecer a história de Pantanal. Eu vou ser bem sincero aqui, eu não assisti Pantanal, eu comecei a assistir Pantanal agora, pelo YouTube, mas o Matheus assistiu Pantanal inteira, a versão do SBT, que é a versão que nós temos disponíveis, porque a versão original, sabe lá Deus aonde está, com quem está, para onde está, porque, bom, o acervo da TV Manchete é um dos grandes mistérios e tristezas do audiovisual nacional. Incrível, mas super mal conservado, o problema de direitos autorais é um caos. Mas vamos lá, Matheus, por favor, nos explique por que Pantanal é tão incrível. Conte a história de senhor Benedito Rui Barbosa, por favor. Então chegou a hora da revisão. Chegou aquele momento em que a gente dá um resumo ali para você de qual é a história da novela, sobre o que ela fala, para você se situar e entender mais ou menos sobre o que a gente está falando, tá? Como o Marcelo comentou, o primeiro contato que eu tive com o Pantanal foi, o primeiro e único, na verdade, foi em 2008, na reprise que o SBT fez na novela. Inclusive, é importante vocês saberem que de 2008 para cá, muita coisa rolou. Eu tinha 11 anos de idade, então eu não vou lembrar de tudo, né? Inclusive, eu e o Marcelo, vocês já puderam perceber aí em 5 episódios que a gente esquece algumas coisas, que outras a gente não assistiu por completo, e o objetivo aqui do nosso podcast é ser um bate-papo, tá? Não somos críticos para dizer tudo com a máxima propriedade e lembrar o nome das pessoas. Mas vamos ao que interessa. É uma conversa entre amigos, né? Vamos reforçar isso. É muito bom que a gente está reforçando para vocês, mas é reforçar isso para a gente mesmo, na real, assim, para a gente não se cobrar tanto. Sim. Mas a gente dá o nosso melhor. Exato. A gente estuda antes, a gente vem estudado. Sim, exato. Pelo menos a gente sabe do que a gente está falando. Não todos os detalhes, porque, né? Não mas dá. a gente sabe. Enfim.
Pantanal conta a saga de José Leôncio. E uma coisa que eu estava comentando é que hoje é difícil a gente ver assim, novelas que contam sagas, né? Histórias de uma pessoa do princípio ao fim. Eu Uhum. acho que é um tipo de narrativa mais antiga, de autores mais antigos, como o Lauro César Muniz fez com o Casarão. Eu acho que o resumo mais. O exemplo? O exemplo, o exemplo mais próximo que a gente tem era o seis, né? Que contaria a Dona Lola desde que os filhos eram pequenos até o final da vida dela, enfim. Mas faz falta, né? Porque, tipo, é um tipo de narrativa tão rica e que demanda um desenvolvimento de um personagem tão complexo, enfim. Total. Para atores, eu acho isso sensacional, assim. E quando estudo de Sim. narrativa, eu acho incrível, porque você constrói um personagem a vida dele, né? E o personagem muda. Porque o personagem muda de. Porque a pessoa muda de motivação. Você não é a mesma pessoa desde quando você nasce, na sua infância, adolescência, vida adulta, velhice. As pessoas mudam, né? Porque, bom, tudo muda. Exato. E Mas o continue. charme de você fazer um roteiro bom, bem escrito, uma boa narrativa, é isso, é você desenvolver pessoas. Pessoas estão em desenvolvimento. É impossível alguém passar por. Porque o foco de um roteiro é um conflito. É impossível alguém passar por um conflito sem mudar, né? Exatamente. Exatamente. Eu não sei se não se faz mais tanto esse tipo de narrativa hoje, porque geralmente você precisa, sei lá, de três atores para interpretar um personagem. E hoje tem-se um medo de que tudo seja complexo para o público entender, que o público não vai seguir. Eu acho que a gente pisa muito em ovos hoje em algumas histórias. E sei lá, isso talvez seja um motivo para a gente não fazer mais longas, enfim. Eu acho que faz sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre, mas eu tô contigo sim. E a gente foi para um outro lado de narrativas, né? Eu acho que tem isso, mas também a gente foi para, nos últimos anos, de algumas narrativas fáceis, né? Extremamente palatáveis, de você tem vários caminhos aí. Você acho que hoje em dia a gente caminha para dois lados, ou narrativas extremamente complexas, que às vezes o público não tá, o público assiste série, mas em novela estranha, ou você tem umas que são muito na cara, assim. Então você trabalha, eu acho que essas grandes tramas épicas, assim, elas se perderam um pouco. É isso, se perderam que eu digo assim, já não são feitas, né? Mas quem sabe aí com esse revival de Pantanal aí a gente não tem essa volta. Então, depois dessa reflexão, que eu pensei nisso agora, a gente não combinou de falar disso, mas vamos à saga de José Leôncio, né? José Leôncio vive apenas com o pai. Não sei se ele perdeu a mãe muito cedo, provavelmente perdeu. Ele é criado apenas pelo pai, pelo Joventino. E a gente conhece ele pequenininho, criança e tal, vê as habilidades que ele tem para lidar com números, etc. E o pai é um peão de comitiva. Uma das delícias do Brasil, que a gente vai falar muito sobre isso, sobre Pantanal representar o Brasil fora aqui do eixo Rio-São Paulo, que a gente não está acostumado a ver. O peão de comitiva, ele trabalha com cabeças de gado, e eles precisam transportar gado de um lado para o outro. Antigamente isso tinha que ser feito ali na raça, entendeu? Ele tinha que caminhar com o gado e levar o gado de transportar, entendeu? Em cima de um cavalo. Então, eles vivem aí pelo Brasil trabalhando com isso. Ele vai crescendo, o Zé Leôncio. O pai dele, com muito trabalho, consegue comprar terras, isso na primeira fase. A partir disso, ele vai se tornando um fazendeiro, vai comprando cada vez mais terras, tendo cada vez mais cabeças de gado. E esse pai dele morre. Um dia que o Zé Leôncio não está, esse pai, o Joventino, sai para caçar bois e desaparece, né? Ele some, sem deixar rastro nenhum, ninguém sabe onde ele foi parar. Nisso, o Zé Leôncio fica sozinho no mundo e continua a tocar seus negócios, ele fica cada vez mais riquíssimo, e em determinado momento, ali nessa primeira fase, ele vai para o Rio de Janeiro cobrar uma dívida, e no Rio de Janeiro ele conhece a Madeleine. A gente não citou os atores, né? Vai ser um pouco confuso para vocês acompanharem, talvez, não sei.
Mas o Joventino, o velho da primeira fase, é o papel do Cláudio Marzo. Marzo. Isso. O papel do Zé Leôncio, já crescido, depois de garoto, ele tem poucas cenas criança, depois o papel que importa ali na primeira fase é do Paulo Gorgulho, estreando na TV, e depois a gente tem, enfim, ele viaja para o Rio de Janeiro, ele conhece a Madeleine, que é o personagem da Ingrid Liberato. Madeleine é uma menina rica, criada no Rio de Janeiro, o completo oposto do Zé Leôncio, que é um peão que viveu a vida toda em cima de cavalos. E ela é mimada, ela é mais livre, assim, porque, como a história dos anos 90, essa primeira fase se passa nos anos 60, né? E ela é mais livre, ela tem namorados, etc. Ela conhece o Zé Leôncio, que é aquele homem rústico e que mexe com o imaginário das pessoas. E eles têm um caso, começam a namorar, se casam, a família dela está falindo, os pais de Madeleine são Sérgio Brito e Natália Schimber, apenas isso. É apenas mais um dia normal na teledramaturgia brasileira. Exato. Um elenco tranquilíssimo e a irmã dela é a Carolina Ferraz. Enfim. Eles se casam, a família dela tá falindo porque o pai é viciado em jogo. E aí ele autoriza o casamento, porque o Zé Leôncio é muito rico, tem muitas cabeças de gado. E ela vai viver com o marido no Pantanal, na fazenda que eles têm no Pantanal do Mato Grosso. Nessa fazenda, a vida dela se torna cenas de sexo à beira-mar não, à beiras de rio. Da beira do rio. À beira do rio, que são excelentes cenas, inclusive. E ficar brava, entediada e sozinha, porque o marido é um peão, ele nunca tá lá. O marido é um bronco. Ela não tá nada acostumada com aquela vida no meio do mato. Ela é uma menina rica, mimada. E tem a cozinheira da casa que é apaixonada pelo Zé Leôncio. Ela não se dá com ela, que é o personagem da Tânia Alves. A Filó. A Filó, incrível a Filó. E aí, obviamente, aquela mulher fica extremamente infeliz vivendo no meio do mato. Até que ela engravida de um menino. Ela tem esse filho no Pantanal. Eu não esqueço das cenas do parto. Que o Zé Leôncio não tá em casa e quem faz o parto dela é a Filó. É muito bom. E é muito característico, assim. E enfim. É forte, né? A Filó fazer esse parto é forte. É forte. Eu imagino. Sim. É uma coisa muito louca, sabe? Enfim. Ela tem esse filho. E aí ela já fica bravíssima, porque ela queria dar um nome que agora eu não me lembro. Pro menino, já estava combinado, mas aí o Zé Leôncio vai registrar o garoto e coloca o nome de Joventino, que era o nome do pai dele, que sumiu. Madeleine fica furiosa. Com toda razão, né? Porque isso não estava combinado entre eles e ele colocou o nome da criança de Joventino. Me desculpem os joventinos que estão nos ouvindo. É difícil. Se você for um joventino criança, você sabe. Enfim. E aí ela resolve ir embora do Pantanal com esse filho, ela não aguenta mais ficar naquele lugar, ela tem a ajuda de um amigo dela para fugir, e ela foge. Zé Leôncio até pensa em ir atrás da esposa, mas aí ele resolve tocar a vida dele, seguir em frente, apenas pagando as despesas do garoto. E a Madeleine fica vivendo no Rio de Janeiro. E no Pantanal, na fazenda, a Filó, a empregada, já tem um filho pequeno. E o Zé Leôncio meio que apadrinha o garoto e, enfim, que na segunda fase vai ser o personagem do Marcos Palmeira, o Tadeu. Passamos agora para a segunda fase da história. O Joventino resolve conhecer esse pai, que ele não conhecia, o Jove, ele é chamado de Jove, e o personagem é do Marcos ou do Guilherme Winter? Eu nunca sei quem é. Marcos Winter. Do Marcos Winter, muito obrigado. Eu confundo também, mas é a nossa colinha da pauta, foi isso que eu associei. Sim. É o personagem do Marcos Winter, também é nos primeiros trabalhos em televisão. E ele resolve conhecer o pai. Ele é um garoto do Rio de Janeiro, o avô já morreu, então ele foi criado pela vó, mãe e tia, todas morando na mesma casa. E ele é um garoto de uma cidade grande. Ele vai viver no meio do mato com um pai que é um peão de boiadeiro
E óbvio que há um choque muito grande. O Zé Leôncio estranha aquele garoto, taxa ele de afeminado e, enfim, tem uma relação bem problemática. Mas, mesmo que ele tenha esses conflitos com o pai, que nessa segunda fase vai ser interpretado por quem? Pelo Cláudio Maros, que já interpretou o pai, volta a interpretar o pai dele mesmo, com ele no elenco. É uma coisa confusa, até eu me perdi agora. Mas, enfim, o Zé Leôncio passa a ser interpretado pelo Cláudio Maros. E a Filó passa a ser interpretada pela Jussara Freire na segunda fase. Eu adoro Jussara Freire. Tomara que ela esteja no remake. Jove conhece Juma Marruá. Estava esquecendo de contar a história de Juma Marruá. Lá na primeira fase, tem uma história envolvendo grileiros, vendas de terras ilegais, um pessoal é passado para trás, uns trabalhadores, ficam sem ter onde morar. E nesse núcleo nós temos a Cássia Kiss, que interpreta a Maria Marruá, e o marido dela, o Gil, interpretado pelo José Dumont. Eles ficam sem terra, sem ter onde morar, eles tinham dado duro para comprar as terras que foram roubadas deles. E aí, o filho deles também é assassinado nessa disputa de terras. Eles resolvem partir para longe, vão chegando no Pantanal. O marido dela morre, o personagem do Zé Dumont, não lembro como agora, mas eu sei que a Cássia Kiss fica sozinha. Isso é na primeira fase. Essa história vai correndo junto com a história do Zé Leôncio. A Maria Marruá fica sozinha, é uma mulher que resolve viver escondida no meio do mato. Ela perdeu o filho, o marido, ela está sozinha. O marido deixou ela grávida. Então ela dá à luz a Juma Marruá, o maior personagem de toda essa história. Uma menina. Outro parto também, eu lembro dos partos dessa novela, é interessante, né? Eu lembro do parto da Juma, que ela tem a Juma sozinha dentro de um barquinho, assim, no meio do rio. E isso é muito forte. A Cássia quis dar a luz sozinha. E aí ela tá fugindo também dessa questão ali da disputa de terras com os grileiros e tal. Então ela vive reclusa no meio do mato, fechada com a filha. Então essa menina, ela cresce sem ter contato com ninguém, com uma mãe muito brava porque precisa se defender, tanto que cria-se o mito de que a Maria Marruá vira onça pintada, assim como a filha, como a Juma, e assim as duas vivem sozinhas até que em determinado momento que a Maria Marruá é assassinada e a Juma fica sozinha no mundo. Isso já é na segunda fase, ela tem mais ou menos a mesma idade do Jove, o Jove a conhece, ela é aquela mulher... Eu não consigo ter outra referência além de aquela mulher do meio do mato. Você imagina uma pessoa que foi criada sem referência nenhuma, sem contato com outras pessoas, sem vizinhos, numa casinha no meio do nada, com uma mãe que vira onça, porque precisa se defender. Ela é um animal, basicamente. A construção que a Cristiana Oliveira, que é quem interpreta a Juma, dá para a personagem, é muito disso, porque tem um mito que ela vira onça. Então, ela é basicamente um animal selvagem. E o Jobe se apaixona por essa garota, ela também se apaixona por ele. Outra cena incrível da Juma que eu lembro, acredito que é bem nesse começo também, um cara tenta abusar dela, não sei, alguma coisa assim, ela tá sozinha, e ela se defende arrancando a orelha do cara com a boca. Ela morde a orelha dele para fora, é incrível essa sequência. Então você vê o tipo de pessoa do mato que tem que se defender, que é a Juma. Enfim, eles se apaixonam, e ele resolve ir embora com a Juma para o Rio de Janeiro porque ele não está se dando bem com o pai. As coisas não estão caminhando, ele queria ser um peão e tal, e não consegue, ele é ridicularizado pelos outros peões, enfim, eles vão para o Rio de Janeiro. Obviamente há um grande choque cultural com a Juma, porque ela nunca viu nada na vida, e ela vai parar numa cidade enorme, repleta de etiquetas e de regras, e ela não conhece nada disso. Então, depois ele resolve voltar para
pro Pantanal, e é nessa volta que ele começa a se dar bem com o pai, com o Zé Leôncio, e vai ali se tornando um peão. A Juma também engravida, e ali junto, como uma boa novela, tem outros dramas incríveis sendo abordados. Tem a história do Tenório, que é um desses grileiros que dão um golpe e deixam a família da Maria Marruá na rua na primeira fase. Na segunda, ele vai ser interpretado pelo... Eu não tenho certeza se ele chega a aparecer na primeira fase, mas na segunda o personagem é do Antônio Petrin. E ele é um cara execrável, ele é horroroso, ele é um grileiro, enfim, é um criminoso. E ele é casado com a Ângela Leal, que também é outro grande personagem da história, que é a Maria Bruaca. Ela é muito maltratada por ele, coitada, e aí ela se apaixona por um peão mais pra frente. Depois a gente descobre que esse personagem, o Tenório, tem uma segunda família, se não me engano, em São Paulo, tem uma outra esposa, que é a Rosa Maria Moutinho, tem filhos. E aí, com a Maria Bruaca, ele tem uma filha, que é a Guta, personagem da Luciene Adami? Luciene Adami, exato. Também é outra super carismática, que tem um bom destaque na trama. E aí ela se apaixona pelo irmão, que é o filho da outra família do Tenório, do pai. Né? Um clássico de telenovela. Mas eu não me lembro qual é a saída, qual deles não é filho dele, né? Porque a gente sabe que no final eles vão ficar juntos. E tem outras histórias. Vai ter... Depois aparece um outro filho do Zé Leôncio, também interpretado por quem? Vou deixar vocês adivinharem. Paulo Gorgulho. É verdade. É verdade. As minhas pesquisas eu vi isso mesmo, que ele fez tanto sucesso na primeira fase que enfiaram ele na segunda fase porque o público queria ver ele de novo. Sim, ele volta como José Lucas de Nada, um filho mais velho do Zé Leôncio, que ele não sabia que tinha, que é um caminhoneiro. Eu lembro também quando ele aparece. E, enfim, a história é um charme, porque ela é repleta de bons personagens populares que fazem muito sucesso. E agora que eu já contei bastante da história, acho que a gente falou muito até, a gente pode falar mais ou menos qual a importância de Pantanal para a TV Manchete, contar a história mais ou menos ali da TV Manchete, que ela foi inaugurada, depois ela faliu, Pantanal foi o maior sucesso da história dela, enfim, o Marcelo vai falar um pouco mais sobre a TV Manchete e a importância da novela. Um comentário antes disso, eu tenho memória de Pantanal, que eu acho que é legal falar um pouco sobre. Uhum. Eu tenho minha avó, quando eu visitava, minha avó morava no sul, eu visitava ela de vez em quando, assim, uma vez por ano eu a visitava, eu lembro de umas férias de julho que eu passei na casa dela, e minha avó era uma senhora naquela época, 88, 87 anos, e pra ela, Pantanal, a hora que passava no SBT era muito tarde, porque assim, a Favorita começava às 9 e pouquinho, acabava às 10 e tralalá, e só depois o SBT começava a exibir Pantanal. Tal qual a tática que a Manchete também fazia com Rainha da Sucata em 1990. E aí eu lembro que minha avó assistia depois Pantanal. E eu lembro que na época eu era um pouquinho mais velho que você, e aí eu ficava... Eu assistia, mas não me... Porque também já tinha rolado muitos capítulos, então assim, eu já não tava... Mas hoje, vendo a novela, eu entendo o porquê que a minha avó e meus tios gostavam da novela. Porque é uma novela que fala com eles. Sim. Porque é uma família do interior do Paraná, é gente que trabalha em fazenda, que trabalha em sítio. E aí, vendo a novela hoje, eu vendo como os personagens falam, é a forma como eu vejo que meus tios falam. E aí hoje, eu penso assim, caraca, eu entendi o porquê do sucesso da novela. Porque é um lugar de um Brasil que não é o meu Brasil do cotidiano. É o Brasil... É o Brasil mais central. E a gente está falando de 1990, onde o brasileiro não conhecia o Pantanal. O brasileiro não sabia do Pantanal. E isso é um dos sucessos da novela, que isso a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então acho que é legal a gente falar disso,
que o sucesso de Pantanal não é só a história, mas é uma questão de representatividade de um povo, de uma parte da população que não se via nas novelas de Rio-São Paulo, né? E é tão forte isso que quando o Benedito volta para a Globo, naquela década, nos anos 90, que eu acho que é o que a gente pode dizer que é a melhor fase da carreira do Benedito, ele lança outras 3 novelas que são sucesso, que é Renascer, O Rei do Gado e Terra Nostra. Ok, que Terra Nostra é uma outra coisa, mas Terra Nostra também é uma outra coisa que virou uma febre. Assim, a gente não pode... Então, isso é muito curioso. Acho que é bom a gente falar disso. Mas agora vamos lá, vamos sobre a TV Manchete. Por que Pantanal foi tão importante? E detalhe, Pantanal é uma das principais novelas da história e não foi feita na Globo. Isso é um ponto que é curioso. E que, assim, não foi feita na Globo, mas pós-Tupi, né? Porque Tupi fez parte da história. Então, tipo, depois que acabou a Tupi, tudo que você tem de dramaturgia basicamente é Globo e Pantanal é o ponto fora da curva, sabe? Total. E, assim, quase 10 anos depois, né? Que mais de 10 anos que a Tupi fechou, enfim. São 10 anos. A Tupi fecha em 80, o Pantanal é de 90. Mas vamos lá. A Manchete surge em 1983 pela família Bloch, Adolfo Bloch, dono da revista Manchete, que era uma revista muito importante no século passado. Uma família poderosíssima. E o Adolfo Bloch meio que queria ser o novo Roberto Marinho, ser dono de um conglomerado de comunicação e etc. O cara investe uma grana pesada no que o slogan, se eu não me engano, o slogan é a TV do século XXI, uma TV que faltou um ano para chegar no século XXI, isso é muito curioso. E a televisão do futuro, eles tinham uns slogans assim, ou TV de primeira. Eles tinham, em um primeiro momento, a Manchete tinha um cuidado de ser uma televisão classe A, de fazer conteúdos classe A, que fossem super bem produzidos. E de 83 a 1990, você tem um período de franca ascensão da Manchete. Ela investe muito em teledramaturgia e eles têm intenção de bater frente a frente com a Globo. Essa sempre foi a ideia deles. Mas isso estava no embrião do projeto. Não foi uma coisa que eles pensaram depois. Isso era uma coisa que estava no embrião ali. E aí eles chamam várias pessoas da Globo para trabalhar lá. Então, assim, você vai ter, durante muitos anos, Torlone, depois de fazer A Gata Comeu na Globo, A Gata Comeu, faz Selva de Pedra, e aí ela vai para a Manchete e faz uma série de novelas. Zé Wilker é o diretor de teledramaturgia, ele pede demissão da Globo para ser diretor de teledramaturgia na Manchete, a partir de 87. Então lá você vai ter uma novela da Glória Pérez, que é Carmen, que é uma novela com a Lucélia Santos. Lucélia Santos era a estrela na Globo. Sai de lá e ela vai para Manchete, uma novela que fala sobre a personagem da ópera Carmen, uma personagem que vende sua alma para Pombagira, um tema super... A Manchete era considerada assim, fazia novelas que se chamavam de novelas documentais. Então você tem Corpo Santo, que é uma novela que retrata sobre o submundo do mundo das produções de filmes adultos, por exemplo. E você tem Lídia Bronde em novela da Manchete. Você tem pessoas assim que eram as maiores estrelas da Globo. Essas pessoas fizeram coisas na Manchete. E você tem Dona Beija, Marquesa de Santos, você tem minisséries muito bem produzidas, uma audiência. Cananga do Japão, que aí eu ia chegar em Cananga do Japão. Cananga do Japão é uma novela de 88 e 89, eu acho que ela é de 89 ao certo. Mas Cananga é uma novela em que você tem Raul Gazola e Cristiane Torlone como protagonistas. A cidade foi, se eu não me engano, foi a primeira da Manchete a ter um baita de uma cidade cenográfica. E que Cananga do Japão era uma novela encomendada diretamente, o seu Adolfo Bloch encomendou a novela. E foi ali que você começou a ver um nível de produção extremamente alto e bem produzido. A diretora da novela é a Tezuka Yamazaki. Tezuka Yamazaki? Ou eu confundi? Isso. Tezuka Yamazaki.
ela é a grande responsável por a diretora de Lua de Cristal, por exemplo. Ou seja, é uma pessoa que tem um histórico de grandes produções mesmo, assim. Ela fez várias coisas de cinema nacional e ela dirigiu Pananga do Japão. Bom, vamos lá falando sobre Pantanal. O que rolou? E aí, o que rolou? Pantanal, Benedito Rui Barbosa. É bom falar como que Pantanal foi parar na manchete. Essa história é bem legal porque o Benedito teve essa ideia quando ele foi para o Pantanal na pousada do Sérgio Reis. E ele teve a ideia, montou e vendeu para a Globo. O Paulo Biratã, um dos grandes diretores da TV Globo, responsáveis por clássicos, virou e falou assim: eu aceito dirigir. O Benedito tentou. O Boni falou que eles foram visitar o Pantanal para ver se rolava a gravação. Que a Globo até falou assim: não, a gente pode fazer aqui no. A gente pega grava aqui uma fazenda na Carioca. Uma fazenda carioca, e o Benedito falou: não, eu vou gravar essa novela lá e eu quero que essa novela seja com muita externa. Tanto que a novela, se eu não me engano, de porcentagem que são 60% ou 70% da novela é toda gravada em externa. Tipo, é muita coisa gravada em externa. Num lugar Sim. onde você não tinha nem avião direito para chegar. Eu tava lendo que, assim, acho que foram mais de 100 voos, 100 viagens, de ida e volta de roteiro. Foi uma coisa que é muito curiosa a produção. Mas, bom, vamos voltar um pouco antes. Bom, aí o pessoal da Globo, ele levou os diretores da Globo, só que o Benedito não se ligou que ele levou o pessoal numa época de cheias. Ou seja, só tinha água. A galera da produção falou assim, os diretores da Globo olharam e falaram assim: não vai rolar. E aí, numa reunião... Fala aí. Ai, desculpa. Não, imagina. Não, comenta. Que dizem que ele foi com o Erval Rossano, né, pra fazer essas fotos, pra buscar locação e tal. Eles voltaram com mais de 1.000 fotos. Inclusive, ele brigou com o Erval Rossano. Eu não cheguei a ver o porquê, não cheguei a fundo. Mas parece que o avião quase caiu, porque o Benedito queria dar uma porrada no Erval Rossano. E eles voltaram com mais de 1.000 fotos, onde dava pra ver apenas água e mato. Então, ninguém viu paisagem nenhuma do Pantanal. Falaram: você está louco? Por que a gente vai fazer isso aqui? Né? Vamos botar os atores lá para nadar? Então, não rolou. Não, e aí não rolou. E aí o Benedito ficou com essa. O Benedito saiu da Globo. Outras novelas dele saiu da Globo. E aí o senhor Não, Benedito... na verdade, ele teve primeiro rolou o problema com imigrantes. Rolou o problema. Que ele... Não foi a primeira vez que ele saiu, porque ele tinha oferecido a história de os imigrantes para a Globo. Ele vinha escrevendo muitas novelas das 6 durante a década de 70. Ele escreveu Um Pedacinho de Chão e etc. Sim, a moça, aí ele oferece Cabocla, assim, a moça dos anos 80. E ele oferece os imigrantes para a Globo ali no final dos anos 70. A Globo não aceita fazer, porque, novamente, é muito difícil, é uma história que fala de imigrantes italianos, enfim. Aí ele vai fazer essa novela na Band, a Band aceita fazer, e faz um bom sucesso, né? A novela vai bem, e aí ele volta para a Globo, mas continua fazendo novela das 6, que é quando ele vai fazer Sim, a Moça, faz Paraíso e tal. Ele tá novamente na Globo, mas novamente escrevendo por Horário das 6, e aí ele tenta emplacar Pantanal em qualquer lugar. Ele chega a oferecer pro Silvio Santos, e o Silvio Santos, segundo o que ele conta, ao invés de fechar com ele fecha com Cortina de Vidro, que é uma novela que foi produzida independente e vendida já pronta por uma produtora pro Silvio Santos. O Silvio Escrita Santos pelo Valcir. Tá mais fácil. Escrita por Valcir Carrasco, sobre um pseudônimo. Sandra Nemberg. Protagonizada por Sandra Nemberg. Incrível. São várias coisas que você fica... E aí, o que está acontecendo? Exato. E aí, já no final dos anos 90, ele tá querendo vender Pantanal pra qualquer pessoa, porque ele prometeu pra ele mesmo, né? Porque ele queria fazer uma novela ali. E é quando o Jaime Monjardim tá na manchete. E aí, sim, E é bom que eu acho que o próprio Boni, numa entrevista, fala que quando o Benedito disse para ele que ia fazer Pantanal na manchete, o Boni virou pro Benedito e falou: então vai, quebra a cara e depois volta.
E não foi isso que aconteceu, Não- né? E não foi isso que aconteceu. E isso é curioso porque numa entrevista do Benedito que eu estava lendo hoje, ele estava passando o passe, ele estava trabalhando o passe da filha. Era para Edmara estar indo na manchete. E aí o Jaime se lembrou da história de Pantanal e levou numa reunião a Edmara, o Benedito e o Jaime para conversar com o senhor Adolfo Bloch. O Adolfo falou assim: eu banco a novela e pago 3 vezes o que você recebia na Globo. Isso prometendo. Sim. O que aconteceu? E faço ela no horário nobre. E faço no horário nobre, que era o que ele nunca tinha feito uma novela no horário nobre na Globo. Mas, durante muitos anos, o Benedito sente de não ter feito Pantanal na Globo. Era uma coisa que ele queria ter feito. E é óbvio, né? Por mais que tenha feito sucesso estrondoso na Manchete, o cara queria ter sido reconhecido na casa que ele queria ter feito, né? É incompreensível. Sim. Bom, E não tem como negar que mesmo com o imenso investimento da Manchete, a Globo tem uma estrutura que é só da Globo desde os anos 70, e principalmente em questão de teledramaturgia. Foi incrível gravar, deu tudo certo. Jaime Monjardim, que é um diretor que está na Globo já há décadas, gravou com maestria, com certeza, mas não, se tivesse ido para a Globo, a história seria diferente, né? A infraestrutura seria outra. seria. E eu acho que existe até uma questão de conservação dessa obra, né? Que é uma tristeza. Volto a falar. Agora é o momento eu fazendo um desabafo. Eu sou apaixonado pela história da Manchete. Eu estudo a história da Manchete 200 vezes. Eu já li livros sobre. Desde os meus 13, 14 anos, lembro de um dia de um aniversário meu ficar no Wikipédia da Manchete vivendo coisas, porque eu tenho um fascínio, porque é uma emissora que veio forte e acabou. E não é que foi, tipo assim, uma emissora pequena, foi uma emissora muito grande, foi uma das maiores. E a emissora sumiu, e tudo que você tem dela desapareceu, entendeu? Assim, tá desaparecendo. É um misto de... É um mistério com... Eu sinto muito que a galera da nossa geração ela tem um apego, assim, com a MTV, porque viu. Sim. E isso veio, foi incrível e desapareceu. Eu tenho isso com a Manchete, que é uma novela que eu nunca... quer dizer, uma emissora que eu... Provavelmente eu já vi quando eu era muito criança, mas assim, não lembro de nada. Então é um mistério. Né, tem mistério, tipo, Brida. Brida é um mistériozaço, assim, né? Tipo, entre os noveleiros. Brida foi a última novela da Manchete. A novela foi produzida pela metade, aí chegou não tinha mais dinheiro para fazer, só fizeram uma locução final falando: fulano aconteceu isso, ciclano aconteceu aquilo. Isso tem no YouTube. Vale a pena assistir para você ver. Dá um misto de tristeza, é uma coisa muito bizarra. Voltando com Pantanal, voltando desse devaneio aí. E aí Pantanal começa com uma audiência ok, mas logo depois a novela bomba. A novela bomba e começa a passar a Globo. Começa a ameaçar a Globo. De fato, ela não concorre diretamente com Rainha da Sucata, mas as comparações são inevitáveis. Rainha da Sucata apanhou bastante. Né? O Silvio de Abreu ele fala assim, que elas não concorriam diretamente, mas as comparações rolavam. Porque a repercussão maior naquela época... Claro que depois Rainha da Sucata engata e é um clássico, mas tanto que Rainha da Sucata é uma novela que tem um elenco de peso da Globo. Tem Fernanda Montenegro, tem Regina Duarte, tem Antônio Fagundes, tem Cláudia Raia, tem uma galera... Glória Menezes, Tony Ramos. Você tem um elenco de é só peso. importante, como a gente está falando de Rainha da Sucata, né? E você falou que é inevitável a comparação e tal, e é realmente isso, tipo, você imagina, a novela começou, se não estou enganado, Pantanal, no caso, com uma média ali de 14 pontos, 15, por aí. Que é uma coisa que, para você imaginar, a medição de audiência ela mudou muito. E o ponto de audiência muda, acho que quase a cada ano e tal. Então é comum a audiência baixar, enfim, isso é outro papo. Mas é uma coisa que a Record dá hoje num excelente programa, por exemplo. 14 pontos por aí. Pantanal começou com isso naquela época. E, de repente, a novela terminou com uma média de 34 pontos. Então, você imagina que dava 40. E isso é surreal. Isso dá uma novela da Globo hoje. Então, assim, era uma emissora que nunca esteve no primeiro lugar, vindo, de repente, com uma explosão, uma coisa que multiplica a audiência dela por 4. A novela da Globo não indo bem, porque ela começa com muita comédia,
que é o caso de Rainha da Sucata. Então, é óbvio, nunca ultrapassou? Não, porque Rainha da Sucata dava 60. Isso era normal pra Globo naquela época, mas estava baixo. E aí, a novela da Manchete vezes 4. Quem que vai ser a Manchete? Entendeu? Quem que vai se tornar notícia? A novela que se multiplicou por 4. E por isso, por exemplo, fala tanto... Acho que o mais recente, o caso que a gente teve, foi os 10 Mandamentos da Record. 10 Mandamentos deu super certo no momento em que a novela das 9 não estava indo bem, né, de audiência. Veio Babilônia, que aí pegou na regra do jogo, que era uma novela confusa para algumas pessoas, porque era uma novela muito policial. E aí, obviamente, a novela da Globo estava lá embaixo, os 10 Mandamentos estavam lá em cima, mas os 10 Mandamentos nunca ultrapassou uma novela da Globo. Só que quem vai ser a notícia? Quem tá ganhando. Exatamente. E aí sempre fica com aquela cara de que a Globo apanhou. A Globo nunca apanhou. Mas venhamos e convenhamos. A Globo também fez de tudo para se defender, né? Lançou Araponga logo em seguida. Sim. Acabou com os cenas do próximo capítulo, estendeu a novela até não sei que horas para poder barrar a entrada no Pantanal. Ela nunca perdeu, mas, assim, alguém foi uma notícia mais interessante do que ela. E é isso, é muito sobre isso. Entrou para a história em todos os quesitos. Em quesito público, técnica, texto. O Marcelo, vou deixar que ele volte a falar sobre a importância dela para o que vem depois na televisão. Esse ponto é muito curioso, assim. Eu acho que, resumindo, chama atenção o azarão. Né? Uhum. Tipo, e foi uma novela super difícil de ser rodada, porque os atores moraram no Pantanal. Né? Eles moraram na pousada do Sérgio Reis durante meses gravando a novela. E por mais que tivesse um elenco ali de muita gente que era global, ou atores importantíssimos do nível de Sérgio Brito e Natália Timber, não era uma novela da Globo. E foi muito forte. E a Globo contra-atacou e etc. Mas existe uma coisa importante de Pantanal, antes da gente... que existe um quesito técnico de Pantanal. Deixa eu só fazer um adendo. Não. Vale. Ai, desculpa. Imagina. Você falou agora dos atores morando no Pantanal. Você já imaginou a dona Natália Timber morando no Pantanal? Aquela mulher elegantérrima morando. Mas sabe que é muito curioso? Eu consigo ver a Natália Timber morando, mas eu não consigo imaginar, tipo, uma Torlone morando no Pantanal. Porque, sabe qual é a diferença? Natália Timber é uma atriz... Hoje sim, porque ela é toda cheia das Amazônia, mas naquela época eu duvido muito. E aí, Natália Timber é atriz de teatrão, que fazia turnê pelo país, tipo Dona Fernanda Montenegro. Mas sim. essas atrizes, tipo, eu não imagino hoje uma Marina Rui Barbosa indo morar 7 meses no Pantanal, entendeu? Não, também não. Você acha? Você acha que a Bruna Marquezine vai morar 8 meses no Pantanal pra gravar uma novela? Que a bonita vai? Jamais! Bom, e aí da técnica de... Não. É importante dizer que... Até. Bom, Pantanal tem uma coisa que é muito curiosa, que ali começa um movimento que se consolida com o Luiz Fernando Carvalho em Renascer, que inclusive isso é academicamente reconhecido, assim. Eu sei que isso já é bem conhecido, que é uma questão de iluminação. Pantanal é uma novela que você tem uma dificuldade técnica de gravação, porque você tem uma estrutura de luz muito precária, tanto que eles falam que a novela foi gravada na raça mesmo, assim, foi quase uma novela de guerrilha, assim, de tão difícil de que era gravar lá. E se você comparar com Rainha da Sucata, ou, por exemplo, assim, eu já assisti Vale Tudo, Tieta e Rainha da Sucata, eu já assisti bons capítulos de Rainha da Sucata. Tieta é a novela mais solar das 3, né? A gente tá falando de 88, 89 e 90. Tieta, sim, dessas 3, é a novela mais solar, mas mesmo assim tem uma iluminação horrorosa. Vale Tudo, então, nem se fala. Tem uns pontos de sombra, umas coisas, tem cena que você não vê a cara de ninguém. Você fica, meu Deus. Ponto de sombra eu acho que é bondade sua. Tem umas cenas, o início da novela, gente, tecnicamente é péssimo. Eu não esqueço, tem uma cena bem no começo da Cássia Kiss, antes da Cássia Kiss ir morar com o seu Bartolomeu. Que o Ivan tá no apartamentinho que ela tem. Gente, tá os dois numa penumbra,
numa escuridão que você só sabe que eles estão falando porque você reconhece a voz da Cássia Kiso do Antônio Fagundes. Porque você não vê ninguém, você não vê nenhuma silhueta. O começo é horroroso. E aí vem muito do que a gente fala, texto é sempre muito importante e tal, técnica também mas super. assim, sim, mas gente, como aquelas novelas eram mal iluminadas. Enfim. Muito. Parecia que esqueceram de pagar a conta de luz. Não é possível que não tenha um abajur pra iluminar aquela porra. E aí você tem o caso de Rainha das Capas, que é uma novela dos anos 90, que mesmo assim tem umas cenas horrorosas de iluminação feia. Que não é aquela iluminação supermercado, que é aquela iluminação branca. Que você vê em muitos programas de televisão, aquela iluminação chapada. Não é chapada, é sem iluminação. E não é que sem iluminação, verdades secretas, conceito. É uma coisa feia. E Pantanal é uma novela iluminada. E é uma novela que tem muito, como ela é muito externa, ela tem uma luz que é bonita. E você vê as cenas são claras, mesmo as cenas que você tem o rosto das pessoas mais com sombra, é uma sombra mais desenhada, é uma coisa mais pensada a iluminação de Pantanal. E isso, Pantanal é uma novela de experimentação mesmo, assim. Ela, do pouco que eu vi, você já sente a diferença. E isso, muita obra do Jaime Monjardim, e fora os longuíssimos planos dos Tuiuius e do Rio. O Benedito fala que é uma novela que vinha, ele falou que vinha de novelas videoclipe. Então, se a gente pegar Vale Tudo, Tieta, são novelas mais pá. As coisas acontecem, pá. Tieta ainda é um pouquinho menos, mas Vale Tudo é pá. E aí a hora que você pega os Tuiuius do Pantanal e vai e mostra. E assim, e é aquilo, assim, é quase uma novela National Geographic, né? Porque é um lugar onde ninguém ia, ninguém conhecia. O Brasil não era que nem hoje, que você dá um Google e você acha Pantanal e você vê a foto até da grama. Mas naquela época não. Então as pessoas conheceram para ali. E uma das intenções da Manchete era assim, levar o Brasil para os brasileiros. Tanto que depois eles vão fazer a história de Ana Raiz e o Trovão, que é uma novela itinerante. Olha as ideias, isso é genial. Escrita pelo Sim. Marcos Caruso, maravilhoso. Uma novela que atravessa o Brasil com 2 estrelas de circo, não é? De boiadeiro, de cowboy. É uma coisa assim. De rodeio. De rodeio, isso, bem lembrado. E você tem essa novela que viaja o Brasil, uma novela itinerante. Os caras mostrando o Brasil adentro. Isso é muito legal. A história de Ana Raiz e Trovão fez bastante sucesso. Não no ponto de Pantanal. Inclusive, na sua reprise também foi boa. E aí, ou seja, isso... E Amazônia também, né? Eles fazem Pantanal, depois fazem Amazônia. Qual é aquela minissérie que eles vão gravar em Fernando de Noronha? Eu não lembro agora o nome. Putz, não lembro. Que inclusive eu sei que casa com as gravações de Riacho Doce. A Globo tá também aí, olha o impacto. A Globo vai fazer produções nesses lugares remotos do Brasil, vai fazer Riacho Doce em Fernando de Noronha, casa com a produção de uma minissérie que a Manchete está fazendo lá também. Agora eu faço questão de procurar. Isso eu não sabia do Riacho Doce, sabia? Sim, é lá. O Marajá é aquela não é o Guarani? Eu acho que não, peraí. Ilha das Bruxas, Canto das Sereias. O Canto das Sereias. É o Canto das Sereias. Canto das Sereias. Então, é o Canto das Sereias. E aí, olha que interessante. E fora isso, depois eles fazem Mandacaru, Tocaia Grande, Chica da Silva, que é o último grande sucesso da emissora, que é de 96, né? Com Thaís Araújo. Mas aí você tem... Mas assim, Pantanal é a novela coringa. Depois de um ano depois de exibição, eles reprisam a novela. E depois, quando... Lembra da história que eu falei de Brida? Da novela que acaba sem final? Quando a emissora tá assim, nos últimos suspiros, esperando por aparelhos, eles botam a reprise de Pantanal. A Manchete vem a falir. E a Rede TV, quando assume a faixa, né, o número do canal, continua exibindo Pantanal. Termina a exibição na Rede TV. E todas as reprises de Pantanal vão super bem de audiência. Então Pantanal virou um coringão.
fez um sucesso na reprise do SBT. Foi para 2 dígitos, né? Foi, Também. incomodou a Globo também. Sim. Voltou a incomodar a Globo, isso que é o mais curioso. E aí, o impacto é tão grande que é isso que o Matheus falou. Eles fazem Riacho Doce, fazem Arapongas, que é uma novela do Dias Gomes, é uma minissérie, né, do Dias Gomes. E aí você vai ter isso aumentando e você vai ter essa mudança de fotografia e iluminação se concretizando na Globo com Renascer, que é uma novela de quem? Benedito Rui Barbosa. Que Benedito Rui Barbosa volta para a Globo no status de super estrela, super autor, porque ele é o autor porque ele é o grande autor do momento, né? Nos anos 90, ele só escreveu clássicos. Sim. Né? E aí você pensa, ele vai pra Globo, né? Depois de Segundo Boni quebrar a cara, volta com o status de autor das 9, que era o que ele queria, das 8 na época. E Renascer é a maior audiência do horário das 8 da década de 90. Faz um enorme sucesso e é uma história também nos mesmos moldes de Pantanal, uma saga de um homem do Zé Inocêncio, uma história sobre o Brasil, e faz um enorme sucesso novamente. Então acho que era muito o que o Brasil queria ver e ele traz isso muito diferente. E para mim, só a gente falando sobre as diferenças e tal, eu acho que é uma diferença para aquela época e o que eu considero de mais importante é essa representação de um Brasil que a gente não vê, mas que ele existe. Tem gente que existe naquele lugar. Eu estava há pouco tempo, eu vi uma live que a Edmara Barbosa participou, a filha do Benedito, e é muito encantador ver ela falar sobre como é o processo de trabalho delas, sabe? Porque aquilo que a gente fala aqui sobre novela ser entretenimento, e é entretenimento, ponto, mas ela pode ser mais do que isso, e é lindo, é incrível quando ela é mais do que isso, é importante, e ela tem isso muito para ela também nos projetos que ela cria. Ela, eu digo, ela é filha do Benedito, tá? Ela escreveu inúmeras novelas com ele, foi colaboradora durante anos. Agora o filho dela é quem vai tocar o remake de Pantanal, que a gente vai falar mais daqui a pouco. E ela conta muito sobre como é esse trabalho de ir lá, de fazer a pesquisa e de falar com a pessoa que mora naquele lugar, de entender, para poder fazer uma representação mais fiel possível, sabe? E isso é muito bonito, é dar voz, e a gente parar para pensar que o Brasil não é só a gente. Exato. Você que tem acesso a um podcast, sabe? Ou que a dificuldade vai até a seca do sertão, isso é uma dificuldade, óbvio, mas tem outras dificuldades e tem outros pontos do país, sabe? É interessante a gente estar levando. A gente foi ter uma novela no norte, no Pará, óbvio que nós tivemos algumas antes, mas fomos ter uma novela no horário nobre agora com a Força do Querer, que é de 2017, uma novela super recente. Por que a gente não pode representar o Pará, o Acre e conhecer mais sobre a gente, né? Porque é necessário. Total. Enfim. Não, eu acho a reflexão super necessária, assim. Você tem, às vezes, em alguns outros horários, ou ainda a representação não ficar aquém, como é o caso do Tocantins, do outro lado do Paraíso, que é galera usava casaco num calor de 30 e poucos graus todo dia, sabe? Assim, então, às vezes, quando você tem a representação, às vezes ela fica aquém ainda. Eu acho que Pantanal é uma coisa que a gente não pode deixar... Então, por isso que a iniciativa da Manchete é muito maravilhosa. A história de Pantanal, a história da novela itinerante, do caso da história de Ana Raiz e a Trovão, e essas reprises, quando elas são reprisadas, elas fazem sucesso porque esse público quer se ver. Eu acho que todo mundo tem direito a se ver na televisão. Eu acho que... Exato. A gente diz televisão como qualquer outro meio, né? A gente tem que ter esse lugar. Eu acho que dá pra gente... Pode falar, manda ver. É só comentar aí, a gente realmente representar e além. Não que tenha um problema você, por exemplo, ir ali no Nordeste, ou como Vale Tudo, por exemplo, ir em Foz do Iguaçu, gravar umas cenas e etc. para representar, porque dramaturgicamente falando, em questão de narrativa, às vezes você precisa, não é um grande problema.
E se você fizer bem feito, bacana, né? Não tô criticando. Mas é o ir além na questão de, tipo, não é só ir lá visitar, gravar umas cenas. É representar o povo daquele lugar. Lugar. E representar isso muito bem os dramas. A infinidade de dramas que a gente pode ter em outras culturas, em outros lugares do Brasil, e gente que está aqui do nosso lado e a gente não imagina. E isso é incrível. Isso é incrível. O Brasil é um lugar muito grande, né? É muito grande. E assim, é evidentemente que existe uma questão de logística, que Pantanal foi uma novela super difícil de gravar, né? Ainda mais com a tecnologia que você tinha nos anos 90, no início dos anos 90. A tecnologia ali é tecnologia dos anos 80 ainda, né? Aí você tem a história de Ana Raiz e Trovão, super difícil de rodar também, uma novela super complexa, mas a gente entende que os custos são caros e que no fim televisão é uma empresa, né? Mas que a gente gostaria que tivesse iniciativas como essa. E eu acho que talvez isso possa rolar, viu? Por que eu digo isso? Porque a Globo definiu que será feito, eles confirmaram o remake de Pantanal. A princípio seria para 2021, mas por causa das queimadas no Pantanal e por causa também da pandemia do coronavírus, eles estão transferindo a novela para 2022. E vamos lá, né? Um ponto importante que a gente precisa dizer é que a reprise de Pantanal, ela tem, quer dizer, o remake de Pantanal, ela representa três coisas. Primeiro, é uma novela, é muito curioso como ela foi anunciada. Nunca nenhuma novela é anunciada com um destaque que Pantanal foi destacada. Por quê? Pantanal foi destacada no Fantástico, no mês de setembro, se eu não me engano, numa matéria no Fantástico, uma matéria longa, exaltando a produção da Manchete, com cenas da novela, e falando das queimadas. E, bom, os três, para mim, né, eu, Marcelo, lendo isso de fora, para mim, a decisão do remake de Pantanal vão em três pontos. Primeiro ponto, esse ano, com 70 anos da televisão, a novela é um marco. É uma novela em que você tem os registros da novela estão, sabe lá Deus com quem, e a Globo não tem esse registro, e eles, com o deles sendo a empresa de comunicação mais forte do país, eles querem ter essa novela no currículo deles. Sim. Fora isso, é uma correção histórica, porque já que eles negaram lá atrás, eles querem corrigir isso para um dos seus principais colaboradores, que é o Benedito. E o terceiro ponto, a decisão de se fazer Pantanal é uma decisão política. Na minha visão, é um posicionamento político da emissora contra tudo que está rolando no país em relação a políticas ambientais. Porque o Pantanal está pegando fogo, gente. E tem um dado muito importante que em setembro foram 8.106 pontos de incêndio no mês. Foi o maior número de focos de incêndio da história. O maior já sido em 98. A E é gente tá... interessante. Pode falar. Não, pode falar. E em 98 eu acho que você ia falar, porque desde quando começou esse monitoramento, né? E é Sim, interessante a gente estar aqui, não é o foco do nosso podcast trazer nenhum outro assunto além de novelas, mas enfim, eu acho que também às vezes acaba sendo impossível, basicamente. Porque é aquilo que a gente fala, a novela, ela é um reflexo da nossa sociedade. A novela brasileira, ela tem o poder de refletir os nossos costumes, o que a gente vive, enfim. E atualmente a gente precisa falar, seria incoerente com, com a nossa proposta e com o que a gente acredita, eu, Marcelo, fazer esse podcast, esse episódio de hoje, e não comentar sobre o que está acontecendo no Pantanal. É muito sério o que está acontecendo. A gente precisa ter ciência de que já foram, como o Marcelo comentou, mais de 8.000 pontos de incêndio, que milhares não, milhões de hectares já foram queimados com o objetivo de fazer pasto, enfim. É muito sério isso. A gente precisa ter consciência
de que aquilo que a gente estava falando agora, nós somos o Brasil, todos, estamos todos juntos nessa. Isso não é uma questão que vai impactar somente o Brasil. Acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender ecologia, de ter uma educação ambiental. E é muito interessante que a gente está falando aqui sobre Benedito Rui Barbosa, porque ele tem novelas que tocam exatamente nesse ponto. Velho Chico, por exemplo, a última novela que ele levou ao ar no horário das 9 fala sobre educação ambiental. A gente tem esse déficit de entender como essas queimadas impactam na vida da gente. Hoje está fazendo um calor, são quase 11 horas, já são mais de 11 horas da noite, está fazendo um calor de quase 40 graus na cidade de São Paulo. E que futuro a gente quer ter? Eu pergunto isso. O que a gente quer ter no futuro, não só para os nossos filhos, a curto prazo, com a quantidade de queimadas que estão acontecendo, a gente não vai ter futuro. Não vai ter futuro. E é uma extinção de um bioma Sim, único. É um bioma único. Você tem animais, você tem não é só a flora, mas tem uma fauna riquíssima, única. Você tem animais morrendo. É de uma tristeza. E é uma política governamental. Então, exato. reforçando aqui o que o Matheus disse, novela fala de um contexto histórico. A gente fala disso, todo episódio que a gente fala de novela, a gente fala disso. Novela está associada a um contexto histórico. E a escolha do remake de Pantanal, que inclusive eles já falaram que eles vão abordar as queimadas na versão na nova versão de Pantanal. Que é que você tem que trazer esse debate. E é uma questão de que o mundo inteiro está olhando para a gente agora. Desde o ano passado, a questão ambiental, nós viramos o ponto de discussão. E novela retrata isso. É bom a gente trazer o olhar do público para isso. E o debate sempre é um debate muito saudável quando ele vem na forma de narrativa, quando ele vem na forma de ficção. Porque é uma ótima forma da gente trazer os debates de uma forma orgânica. Eu sempre acredito em novelas que tratam de temas, novelas, séries, etc., que tratam de uma forma orgânica. Eu acho que o povo brasileiro acredita e entende e consegue debater. E é isso que eu espero desse remake de Pantanal. É de uma tristeza imensa, né? Assim, e não é que a gente tá falando, ai, não, que tristeza, porque não vai ser gravado no ano que vem. Dane-se a novela, não é uma questão da novela. A questão é uma questão do que vem do que é o nosso país, né? Então fica o recado aí, gente. Fica esse É, recado. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre. é uma questão humana, né? Uhum. De, de olhar para nós mesmos, de onde a gente vive, de onde a gente está inserido, falar sobre. Porque se a gente não fala, se a gente não cobre, infelizmente isso é uma política governamental, isso está sendo colocado não, está sendo incentivado pelo governo, se a gente não se rebela contra, a gente está sendo conivente. Enfim, basicamente dar esse recado e trazer essa reflexão, já que a gente está abordando o Pantanal, porque o que está acontecendo é muito sério. Falar de comunicação é falar sobre sociedade, gente. Sempre. E nós aqui, eu e o Matheus, somos dois comunicólogos, né? Somos formadas na área de comunicação. É uma coisa que a informação ela é importante. É um assunto triste, mas acho que a gente tem que aproveitar o gancho e falar. É muito, muito importante. E eu acho que o fato dela vir agora é um fato bem-vindo. Eu acho que ela vem num combo, né? É uma decisão curiosa, assim. Tem gente que pode torcer o nariz e falar, por que não passa a versão da Manchete? Mas é importante. Eu acho que talvez você vai trazer essa história para um novo público, um novo olhar, e para outras pessoas que não tiveram oportunidade, ou quem teve oportunidade de poder rever, ou de poder entender essa história hoje, em 2020, o que isso representa, o que o Pantanal representa no século XXI. Sim. Bom,
Como vocês sabem, no final do nosso podcast, a gente sempre levanta um questionamento para cada um de nós. Cada um tem, acho que, aspirações diferentes em relação à nova versão de Pantanal, já que o Matheus assistiu. Eu não assisti, eu tô assistindo e olha, pelo que eu senti, eu vou acabar assistindo a versão da Manchete, sim. Eu tô gostando, eu falei pro Matheus hoje, nossa, eu tô gostando, tá me pegando, eu entendi o porquê. É muito curioso. Assim que for o que eu conseguir, é que eu começo e não continuo, porque depois no futuro eu vou pegar e eu vou terminar de assistir. Eu acredito. E a pergunta de hoje é: o que a gente espera do remake de Pantanal na TV Globo nessa década de 2020? Começando por você, Matheus. É ótimo, gente. A gente chegou no momento que a gente tá fazendo o que o espectador de novela mais gosta, que é dar pitaco e inventar teorias sobre. Nossa, eu tô no. Esse é o meu momento, entendeu? Nesse podcast. Vamos lá. Eu assisti, sim, a versão da Manchete. Então, tem coisas que estão ligadas à minha memória afetiva e que eu gostaria de ver novamente na história. Eu acho que vai ser dificílimo. Eu fico muito feliz que o Marcelo está gostando. Eu acho que essa adaptação vai ser bem difícil. A gente estava comentando hoje sobre o quanto o texto é bom, e adaptar um texto bom é muito difícil. E também adaptar para o cotidiano atual, né? Para questões atuais. Não adianta. Tem muita coisa mudou em 30 anos, né? Isso tem que ser passado. Mas vamos ao que interessa, que é dar pitaco. Acho que tá todo mundo querendo saber e imaginando quem vai interpretar a Juma. E aí eu pergunto para você, Marcelo, o que você gostaria, o que você teria em mente se você fosse participar da produção, se você fosse escrever ou dirigir? Eu ficaria muito preocupado com o texto. É isso que a gente volta a falar. O texto é brilhante, o texto de Pantanal é muito bom. É uma novela que, por exemplo, eu tô assistindo e realmente a primeira fase é longa. Talvez hoje Marcelos, daria uma tesourada, daria, assim, deixava as coisas mais ritmadas. Mas eu entendo que é um pouco a proposta das belezas e tempo do próprio Pantanal. Fico pensando que Pantanal fez, ali naquele momento, ela fez uma revolução estética. Eu não sei o que cabe de revolução estética hoje, do que Pantanal produziu há 30 anos atrás. Eu não sei se ela vai ter essa importância, né, de revolução estética. Eu fico pensando se ela talvez não seja um remake nos níveis de Éramos Seis, uma novela excelente, um remake sensacional, mas que não é a memória afetiva das pessoas continua sendo a Dona Lola da Irene Ravache do SBT e não necessariamente a Glória Pires, que mesmo ela sendo brilhante no papel, a novela é doce, incrível, sensível, mas talvez caminhe para esse lugar. O que eu espero um rosto novo, como a Juma. Todos os nomes que deram de possíveis pessoas eu não gosto. Acho todas muito mais velhas pro papel. Mas claro, assim, você tem queridas como Vanessa Giacomo, você tem mas tem outros nomes que foram sondados aí. Eu quis ver, eu acho que é muito legal ver caras novas na TV. O que eu espero de Pantanal é que seja um elenco em que eu veja gente com cara do Pantanal. Gente que seja do Mato Grosso, gente que seja do interior do Brasil. Tenho um pouco de medo, e eu espero que isso não ocorra, que seja uma versão segundo sol do Pantanal. Que eu digo, assim, eu acho que. Sem, Porque a gente tá sem falando de. representação do povo daquele lugar, o que a gente estava falando Exato, agora. exato. Esse é um medo que eu tenho e que não era um debate que você tinha em 1990. Você vai mostrar o lugar, mas você tinha um monte de gente ali, mas você tinha gente muito importante, né? Mas hoje, como esse debate está forte, eu queria ver esses tipos, ver essas pessoas, ver novas. Eu quero ver grandes atores, porque eu acho que se é um texto, e ainda mais que o Bruno Alperi tá pegando o texto original do Vô, e o Lupé. Luperi, Alperi, eu confundi, gente, Luperi, obrigado.
quase lá. E certeza que o Benedito vai dar pitaco no texto. Então, assim, eu não sei o que esperar, é curioso, assim, mas eu queria ver rosto novo. Fica basicamente o que você queria ver, né? Porque eu não sei o que esperar, assim. Não sei se eu respondi sua pergunta, eu acho que sim. Não, sim, respondeu. Eu concordo com o que você disse. Eu entendo o medo de não ter pessoas com cara de Pantanal, mas eu já, tipo, eu entendo, mas eu acho que eu já não tenho tanto esse medo, sabia? Porque, como eu comentei, na, naquela live da Edmara Barbosa, e também olhando para algumas obras para trás, a gente vê que isso sempre foi uma preocupação deles, inclusive nos anos 90 no Pantanal. Pegar gente, eu não diria necessariamente do Pantanal, mas você vê umas pessoas mais com cara de pessoas, entendeu? Porque hoje os atores estão. Daqui a pouco tá todo mundo com a mesma cara, né? Verdade. Então, ela comenta o caso do velho Chico, por exemplo, que ela vai à região do Rio São Francisco e ela encontra pessoas daquela região e etc. Eu acredito que que vão ter pessoas do Pantanal. Tem o papel, por exemplo, dos violeiros, cantores, agora não me recordo qual, que são interpretados pelo Almir Sater e pelo Sérgio Reis. Eu quero acreditar que vão ser pessoas daquela região, que não vai ser uma grande estrela do sertanejo. E outros personagens. Eu acredito um pouco mais nisso e espero também. E em relação a Juma, eu também acho que alguns dos nomes citados são um pouco mais velhas para o papel. Eu digo isso assim, tomando muito cuidado para não ter esse negócio de preconceito de idade, principalmente em papéis femininos, as mulheres da indústria, as atrizes são sempre renegadas e passou de determinada idade, isso infelizmente ainda acontece, elas são descartadas, isso É antigamente era verdade. pior ainda. Enfim, tomando muito cuidado para não ter esse preconceito de idade, eu acho sim que elas são mais velhas para o papel, porque tem o tempo de narrativa, né? A Juma não tem mais de 30 anos, ela, querendo ou não, é uma menina, ela cresceu ali no meio do mato, enfim. Eu vou ser um pouco polêmico, eu gostaria sim de ver um rosto novo, mas se não fosse um rosto novo, o que eu faria se eu tivesse um poder de decisão? Eu acho que vou até te surpreender, mas eu daria a Juma Marruá para Agatha Moreira. E Não me surpreende porque eu gosto dela. Eu acho que combina. eu vou ser sincero, me desculpe, Agatha Moreira, não é nada contra você, mas eu nunca fui um grande fã do trabalho dela, assim. Tipo, óbvio que não diminui, eu acho ela uma atriz excelente, mas sabe, tem atrizes que você tem uma conexão quando você está assistindo e tem atrizes que passam mais batido, mas eu reconheço todo o imenso talento que ela tem. Eu faria puramente por uma questão estratégica. Eu acho que ela vem de trabalhos muito fortes, ela teve um destaque enorme na Dona do Pedaço, a novela foi praticamente dela, É e, verdade. e ela tava com uma Juliana Paz, com o Reinaldo Giannichini, que são tarimbados de novela, Paula e ainda Oliveira. assim, Paulo Oliveira, e ela tomou a novela na mão, ela tem muito talento, e é um personagem extremamente diferente. Eu gosto disso, de ver uma atriz que estava em um papel fazendo uma coisa completamente oposta, e aproveitando que ela tá na crista da onda, com um papel totalmente diferente, eu daria uma Juma Marruá pra ela. E ela tem um apelo jovem, né? Tem. E assim, o que eu mais gosto aí também é um pouco pessoal, porque eu achei ele incrível. Além de excelente ator, maravilhoso. É o Danilo Mesquita. Eu acho que eu daria o papel do Marcos Winter, o Jove, pra ele. ele é muito fofo, ele é muito bom. Curioso, não tinha pensado nele. E ele é cantor, né? Também. Então funcionaria até mesmo nessa parte dessas coisas da parte musical da coisa. E ele é Sim, carismático, e ele é um bom ator. muito. Ele É, é excelente. ele é muito bom. Nossa, é bem pensado, viu? Eu de nome, eu Sim. acho a Agatha Moreira um nome muito bom.
De atrizes jovens, eu acho que de cabeça ela é uma das pessoas que me vem primeiro. Sabe uma atriz que eu também acho muito boa? Eu vou pesquisar o nome dela agora, porque Uhum. ela fez um papel excelente em Bom Sucesso. Então, eu vou comentar uma outra coisa que eu vi. Isso veio de um tuiteiro, de algum lugar. Que chegou até mim, por exemplo, a Tânia Alves, ela interpreta a Filó na primeira fase. Seria excelente, por exemplo, tê-la no elenco como a Filó da segunda fase. Acho que seria uma coisa bacana. Ela tá dentro do perfil da personagem e tá afastada da TV. Eu acho difícil isso acontecer, né? Faz um tempo que a gente não vê ela na tela, mas umas coisas bacanas, entendeu? Ela é uma ótima atriz. Sim. Eu queria ver atores da primeira versão. Sim, Alguns atores deveriam estar. Ingrid Librelato, por exemplo, eu acho ela incrível. Eu gosto muito dela. Ela é a cara dos anos 90, sim. por várias Já falei coisas. que eu amo Jussara Freire, né? Por mim, eu Jussara colocaria Jussara Freire, Freire em, eu também em acho. toda a produção. Também acho. Jussara Freire é uma baita atriz, inclusive mal aproveitada em A Dona do Pedaço. Ela esteve na Dona do Pedaço? Viu? Ela era mãe do Marcos Palmeira. Viu? Ela era. Ai, ela era a mãe do Marcos Palmeira, lembrei. Olha aí, eu Esquecida. precisei. Viu? Puxou. Esquecida. Coitado. Exato. Bom, Nossa, eu colocaria ela como a mãe da Madeleine, como o papel que foi da Natália a Timber. Timber funciona, porque a idade funciona ali. Sim, Eu acho que você tem ali uns personagens interessantes. Quem seria a Maria Marroá, por exemplo, a personagem da Cássia Kiss? exato. Óbvio que eu não faço ideia. E assim, a gente tá aqui chutando, mas isso vai. É muito louco, entendeu? E também demanda muito da química entre os atores. Eu acho que não Demanda. adianta, por exemplo, a gente colocar uma Agatha Moreira e um Danilo Mesquita e eles não terem química nenhuma. Não vai adiantar, Não. alguém tem que sair. Não, mas é no nosso mundo É, E assim, e seria legal também não ver um casal que já veio de outra novela, porque aí também eu acho que impregna um pouco, assim. sim. E aí, só para que eu conseguir o nome aqui, uma das. Eu acho que ela é jovem, eu acho que funcionaria. Ela chama Bruna Inocêncio. Foi a Alice em Bom Sucesso, a filha da Grazi Massafera. Ela é uma ótima atriz, linda, maravilhosa, boa atriz, e eu acho que funcionaria muito também. Uma carinha nova É, aí. Tem uma. pensando agora, desculpa, Imagina, sabe quem tem muita possibilidade também de fazer o Jove? O Bruno Leone, né? Porque ele uhum, fez Velho Chico Gabriel já. Leone. É, Gabriel Leone, desculpa. Ele interpretou o Velho Chico, que é deles, e às vezes É. eles podem querer continuar com o rosto que já em casa, entendeu? Acho que tem possibilidade também do papel para É. ele. Não me E, surpreenderia. e a direção é do Rogério Gomes, então alguns nomes que o Rogério Gomes gosta de trabalhar e tem nas novelas dele, Uhum. né? Eu acho que é bem possível que a gente encontre também. Você ia falar de alguém, desculpa. Não, era isso. Eu não tinha mais ninguém para falar, não. Então eu só quero fazer um outro pedido. Por favor, Rogério Gomes. Oi, Rogério Gomes, sou eu novamente. É... Ai, gente, eu quero ver a cena dos atores rolando nus na beira do rio. Isso é um clássico de Pantanal. É um clássico. Novelas da É, Manchete em geral, né? em geral, a nudez está sempre ali bem presente, as novelas passavam mais tarde. Mas no Pantanal, a cena deles rolando nus na beira do rio é algo muito característico. Se você É assistiu, verdade. te marcou de alguma forma. E, gente, a gente tem que, sabe, 2020, entendo esse negócio de classificação indicativa e tal, mas uma novela das 9, a gente tem que superar essa questão de ver uma bundinha na televisão. É É, muito eu acho, clássico, é muito característico. mas eu vou agora fazer um comentário polêmico para fechar minha participação hoje, que é Ah, a gente encaretou em sim, novelas. total. A gente vendo Vale Tudo e vendo o que a gente tem feito nos últimos anos, por mais progressista que a gente tenha sido em algumas pautas, outras a gente deu uma bela de uma encaretada, viu? Então, assim, não me surpreende se vai ser uma Pantanal coberta, viu? Uma Pantanal com Também, muito tecido. também não me surpreendo.
Concordo plenamente. Não vou me delongar mais, porque esse episódio já tá bem grande. Fica aqui o meu pedido. A gente tem que voltar a ver uma nádega na televisão. Isso não é problema pra ninguém, todo mundo tem. Exatamente. E é outra coisa, né? Lembra que a gente fala, novela é reflexo de um tempo. Se vivemos tempos mais conservadores, isso de alguma forma vai estar presente na tela da novela. Não é verdade, Matheus? Exatamente, Marcelos. Eu acho que com essa reflexão que a gente faz praticamente em todo episódio, vocês podem começar a fazer o bingo do recapitulando, de tudo que a gente fala sempre em todo episódio, vai marcando aí. A gente pode se despedir por aqui. Exatamente. Se você não viu Pantanal e não quer esperar o remake lá em 2022, saiba que a novela está completa no YouTube em uns 3 canais. Assiste lá, comenta uns episódios, manda uma mensagem pra gente. A gente adora ver os comentários. A gente às vezes demora para responder os comentários, demora, mas uma hora a gente responde sim. A gente quer agradecer a você que ficou até agora ouvindo a gente. Espero que vocês tenham aproveitado e descoberto mais sobre Pantanal. E, por favor, não deixe de nos seguir no Instagram, @podcast Recapitulando. Se você quiser seguir no meu pessoal, é @Marcelos, com 2 L's o S, Fonseca, com isso, C mudo. E siga lá. E o seu, Matheus? O meu é Matheus. Na verdade, não, o meu não é Matheus, errei. Você vai me encontrar como @Math, MATH, X de Xuxa, Guimarães. Arrasou. É isso. Agora a gente vai pegar nossa chalana de volta e a gente vai voltar para a nossa cidade. Tá bom, pessoal? Até o próximo episódio do Recapitulando. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Até uma próxima.